Deus nos deu de ontem, essa madrugada que nós ministramos com vocês. O texto-chave é Salmo 34, versículo 7. Fala assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Eu até compartilhei no Instagram com bastante gente, nos grupos. Querido, aqui é uma afirmação. Se você teme a Deus, ou seja, se você é obediente a Deus, se você segue os princípios da palavra de Deus, se você é um homem ou uma mulher dirigido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, isso é temer a Deus, tá? Então, se você é uma pessoa dessa, tem um anjo de Deus aí. O anjo de Deus está com você. Não tem nem, ai, Deus manda um anjo. Se você já é temente, não precisa nem pedir. Ele falou, vou repetir. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Fique em paz, querido. Se você consagrou a sua vida a Deus, se você segue os princípios da palavra de Deus, o anjo já está aí com você. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração para que então o Ministério de Louvor todo já possa estar ministrando com você qualquer louvor, menos Eu Navegarei, tá? Eu sei qual é, eu sei que não é Eu Navegarei. Uma nova história, olha lá. Ah, tem pedidos. No final, velho. Toca aquela uma, pastor Mauro. No final. É que eu ia tocar. Ô, glória. Toca aquela uma, né? Calma. Ai, 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 glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos garante que se nós formos tementes a ti, obedientes a ti, o seu anjo vai estar ao nosso redor. Por isso nós te agradecemos por esse anjo, por essa obra, por essa paz, por essa proteção que o Senhor nos dá. Nós mais uma vez consagramos nossas vidas a ti. Mais uma vez declaramos Jesus Cristo de Nazaré é o nosso único Senhor e Salvador. E nos colocamos debaixo dessa proteção, da cobertura do sangue de Jesus, nos revestimos da armadura de Deus e declaramos que para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, só aquilo que o Senhor Deus preparou. Em nome de Jesus. As portas espirituais da nossa casa estão abertas para que as bênçãos do Senhor venham, para que as riquezas das nações venham. E estão fechadas para toda obra do maligno, toda intenção de Satanás. E declaramos que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prosperar. Toda obra de feitiçaria, toda obra maligna está anulada, desfeita em nome de Jesus. E declaramos que toda palavra levantada contra nós já anulamos em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá essa autoridade. E declaramos que toda praga lançada contra nós, toda maldição se converte em bênção, porque o nosso Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção em nome de Jesus. E somos abençoados por Deus, porque Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário essa bênção para nós, e nós louvamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ministério de Louvor agora então, todas menos Eu Navegarei. Aleluia. Graças e paz, querido, quero te convidar aí onde você está, colocar a mão sobre o seu coração, e vamos profetizar que Deus tem preparado para as nossas vidas um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus. As estrelas do céu, sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?
abençoarei. Pai, a nossa fé está colocada não nas circunstâncias. A nossa vida, Pai, ela é respaldada, Senhor, não por aquilo que acontece ao nosso redor, mas pela Sua palavra, pelas Suas promessas, Pai. É no Senhor que está a nossa fé, a nossa confiança, Deus. Por isso nós queremos, Pai, que o Senhor tem preparado para nós um novo tempo, Senhor, uma nova história. Em nome de Jesus. Se você quer, cante. A sua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. A sua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, e minha bênção será sobre ti. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Profetiza uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E onde você está, você receba essa bênção de Deus sobre a sua vida, a unção e o toque do Espírito Santo. Que a bênção de Deus alcance a sua casa, a sua família, que Deus mude a tua sorte e que nas nossas vidas seja escrito pela mão de Deus uma nova história e um novo tempo seja estabelecido em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, foi abençoado aí com esse louvor, com essa nova história de Deus. Maravilha. Hoje nós vamos ter um pregador convidado, né? Hoje eu estou de folga, eu vou sentar ali, assistir o culto ao vivo e a cores, nós vamos ser ministrado hoje também. E eu gostaria de apresentar o pregador de hoje, né? Por favor, aqui o pregador de hoje, aleluia. Para quem não sabe, meu genro, pastor Mauro, esposo da Gabriela, pai do Caleb e do Daniel que está chegando. Aleluia. Amém? Tá e quase lá. Com certeza vai ser muito usado mais uma vez para ministrar sobre nós. Eu sei que o pastor Mauro, nessa chamada pastoral, é uma chamada legítima do Senhor e tem sido um instrumento maravilhoso de Deus para ministrar sobre nós. Receba aí, abra o seu coração, com certeza Deus tem um toque especial para dar na sua vida. Amém? Vamos orar, estenda a sua mão aí, abençoe o pastor Mauro. Pai, eu quero te louvar pela vida do pastor Mauro, por essa unção fresca que o Senhor tem derramado sobre ele. Use o teu servo com autoridade, com liberdade, e que todos sejam tocados e impactados pelo teu Espírito Santo através do teu servo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bom culto para todos nós. Amém. Mais uma vez a graça e paz, e quero dizer que para mim é uma grande honra
estar ministrando a palavra e compartilhando aquilo que Deus tem falado no meu coração com vocês nessa noite. Amém, queridos? Que você abra o seu coração, que você receba aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje, em nome de Jesus. Não tem nenhum tema da ministração de hoje, querido, porque na verdade o que eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês a verdade, são as coisas que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, as coisas sobre as quais eu tenho meditado, as quais eu tenho refletido, e eu sei que Deus tem trazido alguns ensinamentos especiais, profundos a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, e eu gostaria de, juntamente com vocês, refletir no que diz a palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa nos abençoar de uma forma especial nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Queria que você que está com a sua Bíblia aí, se você puder, tiver fácil na sua mão, que você abrisse no livro de Êxodo, capítulo 12. Quero ler com vocês alguns textos, alguns versículos desse texto de Êxodo, sobre os quais Deus tem falado ao meu coração. Bem, queridos? No capítulo 12 fala a respeito da instituição da Páscoa de Deus, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, das mãos poderosas de Faraó. Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. E no capítulo 12 a Bíblia fala, ela relata a respeito da última praga que alcança o povo do Egito, para que Deus pudesse então estabelecer o livramento e a libertação efetiva do povo de Israel das mãos de Faraó. Se você achou, acompanhe comigo o capítulo 12, verso 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Do verso 7 ao 9 diz: e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Do 12 ao 13. E eu passarei pela terra do Egito nessa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito trarei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, queridos? Então a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de Deus é que Deus, ele de fato é amor. Isso faz parte da própria essência de Deus. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus misericordioso. A bondade de Deus, ela dura para sempre, mas Deus também, ele é juízo, e Deus também é justiça. No livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 21, a Bíblia nos diz e nos ensina que existem 4 formas de Deus estabelecer juízo sobre os homens. A primeira delas é a espada, isso fala das guerras. A segunda forma do juízo é a fome, isso fala da escassez, fala da falta de chuva, fala da falta de alimento. A terceira forma são os animais, ou como diz o texto, as bestas feras, quando acontece um desequilíbrio ecológico ou desequilíbrio da natureza. A gente viu muito disso acontecendo, por exemplo, nas pragas de gafanhoto, quando nós vemos animais que devoram seres humanos. A gente sabe de leão, de tigre, de hipopótamo, não só esses animais, mas também quando a gente vê um mosquitinho conhecido muitos de nós, que tem feito um grande estrago também nesses dias, nesses últimos tempos, chamado Aedes aegypti. Para quem não sabe, significa o odiado do Egito. Então veja que essas são uma das formas, das maneiras que Deus estabelece o juízo. E por último, a quarta maneira, a quarta forma que Deus estabelece o juízo são as pestes. E a palavra de Deus também diz, querido, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu acredito que o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, a nível mundial, com essa pandemia do Covid-19, nada mais, nada menos do que uma colheita
que nós estamos tendo, que o homem está tendo, né? De todo o mal que o homem tem praticado, de toda espécie, tipo de pecado que o homem tem praticado, a ganância, a corrupção, a promiscuidade, o egoísmo, o desamor, a diferença com o próximo. São tantos pecados, o abandono de valores éticos, o abandono de valores morais, a desvalorização da família, o distanciamento de Deus. Isso tudo tem trazido essa grande consequência terrível sobre a humanidade, o pecado cometido e esse distanciamento de Deus. Então eu vejo que essa peste é uma forma onde nós estamos sendo julgados, mas também é a maneira que Deus está usando para nos advertir e também para nos corrigir. Fazer os nossos olhos se abrirem para algumas coisas que estavam fechadas, nos fazer entender e valorizar algumas outras coisas que nós estávamos nos esquecendo e desvalorizando. Eu vejo que é uma forma que Deus está usando para nos fazer rever alguns valores e algumas prioridades das nossas vidas. A palavra de Deus também nos ensina, querido, que em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. E há um propósito para todas as coisas. Então eu quero dizer para você que esse tempo que nós estamos passando... Amém? Estou perdido. Os dois. Amém. Esse tempo que nós estamos passando é um tempo de arrependimento. É um tempo onde a igreja está sendo chamada para o arrependimento. A igreja está sendo chamada para um tempo de humilhação, para um tempo de choro, para um tempo de jejum, para um tempo de quebrantamento. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E o que Deus disse para Josué e ao povo de Israel, quando Israel havia pecado, é: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Hoje, esse é o tempo chamado de Deus de santificação para a sua igreja. É o tempo onde nós temos que nos aquietar em Deus, para ouvir a voz de Deus, nos tornarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, olharmos para dentro de nós, como diz a palavra de Deus, examinarmos a nós mesmos, vermos quem realmente nós temos sido dentro das nossas casas, longe dos olhares do pastor e do apóstolo, longe da igreja, fisicamente, mas claro que nós estamos juntos de coração. Mas é um tempo que nós precisamos refletir sobre algumas coisas, quem de fato nós temos sido em Deus, aonde está a nossa fé, quem nós somos de verdade, olharmos para dentro de nós, como eu disse, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades enquanto cristãos e enquanto igreja. E a palavra de Deus nos traz uma promessa, que quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus traz para nós uma promessa de misericórdia. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo da igreja olhar para o Senhor com olhos de quebrantamento e humilhação, se arrependendo dos seus pecados. Querido, esse arrependimento ele precisa começar pela igreja. Não é o arrependimento do mundo aí fora, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É o tempo da igreja se arrepender. Nós, como povo de Deus, estamos sendo chamados a esse arrependimento. Para que então Deus tenha misericórdia, para que Deus perdoe e para que Deus sare, cure e restaure a nossa sorte. Amém? Espero que você esteja entendendo que Deus está falando contigo. Mas também é um tempo de propósito, é um tempo e um propósito. Então nós precisamos entender que o tempo, querido, ele diz que há tempo para toda, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então veja que a ira de Deus ela não vai durar para sempre. Esse juízo que Deus está estabelecendo sobre a terra, ele não vai durar para sempre. A Bíblia fala que a ira de Deus ela é momentânea, ela dura só um momento. É claro que à medida que nós buscarmos o arrependimento e nos quebrantarmos, essa ira vai passar o quanto antes. Mas quando isso tudo passar, porque vai passar, é uma questão de tempo, amém? Todo tempo pré-determinado para durar. E daqui a pouco ela vai passar e a vida vai voltar ao normal. É verdade? Você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a poder sair de casa, voltar a congregar na igreja. E daqui a pouco isso tudo vai ser apenas um artigo na nossa lembrança, na nossa memória. Mas aí eu lhe pergunto nessa noite, e a pergunta que Deus tem me feito, e que eu mesmo tenho feito a mim mesmo: quando essa crise passar, o que nós vamos ter aprendido com isso? Qual vai ser o ensinamento que vai ficar guardado no nosso coração? Quem nós seremos após essa pandemia? Eu quero que você pense por
30 segundinhos aí sobre essas duas perguntas. O que você vai ter aprendido? O que Deus tem lhe ensinado nesse processo todo, nessa crise mundial? E o que você vai, em quem você vai se tornar? Qual vai ser a pessoa que você vai se tornar quando essa crise toda, quando essa pandemia toda terminar? Então nós precisamos aprender, entender, querido, que todo propósito, além de um motivo, traz sempre consigo um ensinamento. Deus quer nos ensinar algumas coisas. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para nós entendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. Então eu acho muito interessante que antes dessa pandemia, todos nós estávamos, entre aspas, livres, né? Nos sentíamos livres, exercendo o nosso direito de ir e vir tranquilamente, vivendo a nossa vida tranquilamente, né? Sem muitas restrições. Mas muitos de nós estávamos isolados e inseridos dentro das nossas próprias bolhas pessoais, inseridos na bolha da correria do dia a dia, no seu excesso de trabalho, no seu excesso de compromissos, de afazeres, talvez numa vida extremamente ativa. E o ativismo não significa necessariamente produtivismo. Uma pessoa extremamente ativa não significa que ela é uma pessoa produtiva. E muitas vezes a gente, nesse excesso de compromissos, de afazeres, com o nosso tempo tomado, muitas vezes não tínhamos tempo para aquilo que realmente é importante, ou não conseguimos enxergar aquilo que realmente é importante nas nossas vidas. Muitas pessoas presas no vício das redes sociais, valorizando quem estava longe e muitas vezes se esquecendo de quem estava perto. Não é verdade? Se esquecendo das pessoas dentro da própria casa, se esquecendo da própria família. Quantos de nós cometemos esses erros? Então eu entendo que um dos propósitos de Deus, querido, com essa pandemia é nos fazer enxergar e valorizar mais as pequenas, mas não menos importantes coisas da vida. Veja que Deus, Ele quer nos ensinar que muitas vezes as coisas simples e pequenas são as mais valiosas, as mais importantes, talvez as mais preciosas que nós temos. Talvez um simples aperto de mão, não é verdade? Quantos de nós estamos sentindo saudade de cumprimentar alguém, de dar um abraço no seu irmão? Você que tem irmão, né? Um abraço na sua irmã, às vezes você está longe da sua família, sem poder ver eles. E talvez quando você tinha todo o tempo do mundo, ou todo o acesso à sua família, você não dava tanta importância a isso, porque você sempre estava lá vendo seu irmão, sempre vendo a sua mãe, então isso acaba se tornando uma coisa trivial, uma coisa rotineira do nosso dia a dia. Mas agora, quando nós estamos isentos ou não podemos mais desfrutar disso, aí nós pensamos, poxa vida, que vontade de ir lá na casa do meu irmão, de ir na casa da minha irmã, dar um abraço nela, de dar um abraço no meu pai, de dar um beijo na minha mãe. Quantos nós estamos sentindo saudade ou falta disso? Não é verdade? Eu vejo que é o mal da humanidade, ainda mais do brasileiro, que nós só damos valor naquilo que nós perdemos. E quando nós somos privados de alguma coisa, de algumas coisas, então nós passamos a valorizar de verdade. Né? Então eu mesmo tenho sentido muita saudade, muita vontade de abraçar os meus pais. As últimas vezes que eu fui na casa dos meus pais, eu não pude abraçá-los. A gente passeou com o Caleb ali na calçada, na rua, mas é algo assim que entristece a gente, porque é a vontade de abraçar, já. É verdade? O prazer e a alegria de estar junto com a família, um almoço em família, um jantar em família, a alegria de celebrar um culto na igreja. É tão bom quando a gente, como igreja, nos reunimos no mesmo lugar, abraçamos nossos irmãos, revemos nossos irmãos, adoramos a Deus juntos, levantamos as nossas vozes ao Senhor. Não é verdade? Oramos de mão dada. Isso é algo que traz um prazer muito grande, mas nós só percebemos a importância disso quando nós somos privados. A palavra de Deus diz: com bom e agradável que os irmãos vivam em unidade. É como óleo precioso que desce do alto da cabeça, escorre pela barba até as vestes de Arão. Ou seja, a gente fala de algo que traz um prazer e uma alegria para as nossas vidas. Então são coisas simples, são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, coisas que nós consideramos triviais, mas que quando nós somos privados, nós falamos: poxa vida, como isso é importante, como isso é valioso. Então eu vejo que Deus, Ele quer nos fazer enxergar que essas coisas, querido, nem todo dinheiro do mundo pode comprar. Nem todo dinheiro do mundo pode comprar algumas coisas que realmente são valiosas.
algumas coisas que realmente são preciosas para nós. Nós precisamos aprender a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Nós precisamos aprender a valorizar mais o ser e o estar do que o ter. Nós precisamos reavaliar muitos valores, rever muitos valores. Isso são coisas que Deus tem falado comigo nesses dias. São coisas que Deus tem mostrado a mim esses dias. Eu estou aqui compartilhando com vocês as coisas que Deus tem me ensinado. E é muito interessante que quando nós vemos essa última das 10 pragas que assolou o Egito, Deus ele deu a seguinte ordem: vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E você e sua família vão ficar onde? Em casa. A palavra de ordem nesses dias é: fique em casa. Fique com a sua família. Por quê, querido? Essa preocupação de ficar em casa. A preocupação de preservar a família. De cuidar do bem-estar da família. A minha preocupação em me expor, eu vou dizer para você sinceramente, não é nem com a minha saúde, mas assim com a saúde da minha esposa que está grávida, de 7 meses, e com a saúde do meu filho, do Caleb, que tem 2 anos. Eu não posso me expor a minha família a uma enfermidade que tem assolado a humanidade de uma forma tão terrível. Então a palavra de ordem hoje é: fica em casa. Deus, quando disse para Moisés: olha, molhe o cordeiro, passe o sangue nos umbrais das portas, e você e sua família fiquem em casa juntos, em comunhão, e vocês vão comer juntos do cordeiro. É muito interessante que a semelhança, da última praga do Egito com o que nós estamos vivendo hoje, o propósito de Deus é que nós fiquemos em casa como família para comermos junto do cordeiro. O que isso quer dizer, querido? Que esse cordeiro fala do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, ele fala a respeito de Cristo Jesus. Esse Cordeiro de Deus, ele fala a respeito de Jesus, que é o pão da vida, o pão que dá a vida, e Jesus mesmo afirmou: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebido. Isso lá em João 6,55. E Jesus ainda disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, enquanto família, voltar os nossos corações a Deus. Enquanto família, orarmos juntos. Enquanto família, nos reconciliarmos e nos relacionarmos com o Senhor. Porque só ficar em casa não basta. A palavra de Deus não foi: olha, passa o sangue e fique em casa, fique tranquilo assistindo televisão, fazendo qualquer outra coisa. Deus falou: fiquem em casa e vocês vão passar o sangue na porta e vocês vão comer o cordeiro juntos. Veja que Deus tem uma chamada para nós, querido, de um tempo em que a família é chamada para se reconciliar com Deus, buscar o Senhor enquanto família, não apenas enquanto indivíduos. Nós precisamos nos alimentar desse Cordeiro de Deus. Nós precisamos comer da presença de Deus, comer desse pão da vida, do pão que dá a vida. Nós precisamos, enquanto família, voltar os nossos olhos para Deus, voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar os nossos olhos para o céu, rendermos os nossos corações, chorarmos juntos, nos humilharmos juntos diante de Deus, adorarmos juntos, nos quebrantarmos juntos, cada um dentro da sua própria casa. Essa foi a ordem de Deus no Antigo Testamento. Cada um vai ficar na sua casa, cada um vai ter um cordeiro lá para comer, e é para ficar dentro de casa, orando, buscando, se alimentando do cordeiro, enquanto esse anjo da morte passa pela terra do Egito. E quando nós entendemos essa chamada para esse relacionamento com Deus, sabendo, querido, que a marca do sangue do cordeiro está sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e família, quando esse anjo da morte passar, quando essa praga cessar de visitar a terra, nós iremos sair das nossas casas com o livramento de Deus, guardados pelo Senhor, debaixo da bênção de Deus, podendo desfrutar de um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Quando o povo de Deus sai de dentro das suas casas, eles não são mais escravos, eles não estão mais aprisionados no Egito, eles não estão vivendo mais debaixo do domínio de Faraó. Agora eles saem como um povo livre em direção à terra da promessa de Deus. Então eu quero dizer para você que tenha fé, esse tempo vai cessar, Deus vai guardar a sua vida, mas não fique alheio, não seja negligente na sua busca e da sua família pela presença de Deus nesses dias. Eu tenho certeza que Deus ele vai estabelecer um novo tempo, uma nova história, e eu sei, eu creio que nós viveremos dias felizes, dias de bênçãos, dias onde nós iremos testemunhar dos grandes feitos de Deus
desse grande avivamento que Deus está anunciando. Nós iremos entrar na terra da nossa promessa e tudo aquilo que Deus tem nos prometido enquanto seu povo, eu tenho certeza que irá se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que Deus tem ministrado no meu coração, e que você guardasse isso. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você também na sua casa, Deus tem ensinado e mostrado muitas coisas a nível pessoal para você. Mas, ao meu ver, eu entendo que esse talvez seja o maior e mais importante ensinamento e propósito diante de toda essa situação que está acontecendo. Valorizar mais a família, valorizar mais as pessoas e o se relacionar como família com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa nesses dias e que Deus possa trazer a manifestação da presença dEle, da alegria dEle e da salvação dEle dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Chamar o apóstolo aqui, nós vamos mais uma vez orar por você e ministrar uma adoração, uma canção, se der tempo, hein? Dá? Amém. Glória a Deus. Foi rápido, glória a Deus, né? Palavra objetiva, palavra que fala a realidade que nós estamos vivendo, né? E que muitas vezes nós preferimos não olhar para isso, né? Nós arrumamos muitas atividades. Esses dias algumas pessoas conversaram comigo falando que o tempo está voando. Estou dentro de casa, mas o tempo está voando. Parece que não está dando tempo de fazer tanta coisa. Trabalhando home office, fazendo serviço de casa, cuidando de não sei quem, cuidando de não sei o que lá. E aí passa o dia e não dá tempo das coisas. Não dá tempo de falar com Deus, não dá tempo de orar, quando isso deveria ser a prioridade, né? Então, amados, olhe para dentro da sua casa, da sua família, olhe para dentro do seu coração. Nem sempre há harmonia. Talvez alguém dentro da sua casa não esteja preocupado com isso, mas se você tiver, basta você colocar diante do Senhor as situações, as circunstâncias, para que Ele possa então operar sinais, prodígios e maravilhas no seu meio. Sabe aquela situação que parece impossível? Pois é, o Deus do impossível está aqui. Amém? O Deus do impossível está aí. Em nome de Jesus, Ele habita no meio de nós. Amém, queridos? Vamos louvar. Enquanto isso, querido, eu quero que você vá colocando a sua necessidade, o seu pedido de oração diante do Senhor agora. Coloque a sua causa diante de Deus agora, nesse momento de louvor, para que nós possamos orar especificamente. E eu sei que o seu milagre vai chegar, em nome de Jesus.
descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Põe a mão no seu coração. Senhor, que nesse tempo, Pai, ao qual o Senhor tem chamado a sua igreja a um quebrantamento, a um arrependimento, esse tempo que o Senhor tem chamado a sua igreja, Pai, talvez com o propósito de nos fazer olharmos mais para dentro das nossas casas, olharmos com mais carinho e zelo para as nossas famílias. A desculpa de muitos de nós é que não tínhamos tempo de estarmos com a nossa família, de estarmos mais com os nossos filhos, ou dos filhos com os pais. Mas, ó Deus, o Senhor nos colocou dentro de casa, Pai. E como seu povo, como família, que o Senhor nos ensine a buscarmos a sua presença e a sua face. E como família, Deus, os nossos corações se voltem ao Senhor. Que o Senhor nos faça olhar para Ti. Que como família possamos nos arrepender. Que como família possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Que como família possamos ouvir a Sua voz, Pai. E assim como a casa e a família de Obed-Edom, que cuidou, Deus, de uma forma tão diligente da Arca da Aliança, que representava a Tua presença nos tempos do rei Davi. Que ao cuidarmos da Sua presença dentro das nossas casas, sejamos visitados pela Sua bênção, visitados pela Sua glória. E que todas as famílias, ó Deus, possam enxergar em nós a bênção do Senhor. A Sua presença, ela se manifeste dentro das nossas casas, Pai. Aleluia. Que seja um tempo de nós comermos do Cordeiro juntos. Aleluia. De olharmos para Cristo e mergulharmos a Sua presença juntos. Nos ensine a sermos, ó Deus, família e igreja na terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque, Senhor, e nós, Pai, estamos dentro das nossas casas, enquanto família, não deixamos de ser a Sua igreja. Que nós possamos Te cultuar e Te adorar todos os dias. Que nós possamos celebrar, Deus, o Cordeiro e se alimentar do Cordeiro todos os dias como família. Que possamos celebrar a Pessá, a nossa Páscoa todos os dias enquanto família. Ó Deus, e que o Senhor nos conduza enquanto família para a terra da Tua promessa, a vivermos a Sua promessa e os Seus sonhos para as nossas vidas como realidade e verdade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos essa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Quero orar. Existe algo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, todo espírito de medo saia das casas agora, saia das nossas vidas agora. Todo espírito de divisão seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos receber uma unção fresca, um óleo fresco que vem dos céus, para que possamos Te servir, não só seguir, mas servir com amor e com alegria, em paz,
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero orar agora pela sua oferta, pelo seu dízimo e primícia. Você que já é primiciador, dizimista, ofertante, que já fez a sua transferência, o seu depósito, eu quero fazer a oração. Se você ainda não fez, tanto no Face quanto no Instagram, no YouTube, você que vai estar assistindo no YouTube, tem as informações da conta do Ministério da Comunidade Evangélica Luz da Vida, para que você possa então fazer a sua entrega da sua fidelidade, dízimos, primícias e ofertas. Amém? Seja fiel. É o único lugar da Bíblia que Deus fala: fazei prova de mim. Onde é isso? Malaquias. E ele fala: se você, primeiro você entrega os dízimos, depois você faz prova. Não é, se Deus me der eu vou fazer. Não, primeiro você obedece, depois Deus fala: faz prova, porque Ele vai abrir as janelas dos céus e vai trazer maior abastança, vai fazer cair chuvas de bênção sobre a sua casa e família, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero orar pela sua vida material, financeira. Dízimo é fidelidade, 10%. Primícia, 3%, 30 avos. E oferta, quanto mais você semear, mais você vai colher. É o que o apóstolo Paulo fala: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É uma lei, né? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quanto é muito e quanto é pouco? Quanto é muito para você e quanto é pouco para você. O seu muito pode ser pouco para mim. O meu muito pode ser pouco para você. É a sua realidade. Ninguém tem que fazer loucura. É a sua realidade, é a sua fé que está sendo posta à prova, a sua obediência a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as famílias, todos os lares. Ó Pai, aqueles que confiam na Tua palavra, que expressam essa confiança através da fidelidade, aqueles que entregam dízimos, primícias e ofertas. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, abençoando. O Senhor esteja multiplicando os recursos, abençoando a obra das mãos dos Teus filhos, ó Pai, e que eles possam colher multiplicadamente, como Isaac semeou em terra seca e colheu 100 vezes, como a Tua palavra diz, ó Deus, que na fidelidade o Senhor traz a multiplicação exponencial, ó Pai. Algo sobrenatural pode acontecer de uma hora para outra. Por isso, Senhor, espera de nós a fidelidade. Abençoa mesmo, Deus, os fiéis. Abençoa, Pai, aqueles que estão fazendo prova com o Senhor, que estão sendo fiéis. Mostra o Teu poder, mostra, Senhor. E o Senhor é o Deus que nos dá mais do que pedimos ou pensamos. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abençoe o nosso ministério e seja também ricamente abençoado em nome de Jesus. Para quem entrou agora para assistir o culto, alguns entraram um pouco atrasados, vai estar gravado aqui no Instagram, vai estar gravado também, vai para o YouTube Roberto Issa 700, amém? É onde estão indo os nossos vídeos, amém? Nossos cultos. Glória a Deus. Quarta-feira vamos estar aqui novamente, direto da Caverna de Adulão, trazendo a ministração do Senhor para as nossas vidas. Que você tenha uma semana próspera, uma semana abençoada, sem medo, em paz, em proteção, guardado pelo Senhor, protegido pelo anjo do Senhor, e que você tenha experiências sobrenaturais e que você compartilhe conosco as suas experiências e que você compartilhe conosco tudo aquilo que você está vivendo. E o que você precisar, você que tem o nosso contato, fale conosco. Em nome de Jesus, nós vamos responder a todos. Glória a Deus. Fiquem todos na paz. Tem mais algum recado? Tudo certo? Tudo certo? Amém. Queridos, não se encha de atividade, né? Lógico, você tem que pôr a casa em ordem, tem que fazer uma reforma, uma pintura, tem que trabalhar, tem tudo, mas não se esqueça da palavra de Deus.
Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Abra sua mão para receber a bênção apostólica sacerdotal. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Beijo no coração. Fiquem todos na paz. Uma ótima semana. Abril está terminando, em maio vem cheio de bênçãos para nós, cheio de promessas se realizando em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Pode chegar aqui, encerrar com louvor. Pode pular e dançar aí na sua casa. Chega mais. Para levantar em oração, os olhos são para te contemplar, e o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, o Senhor, te exalto, o Rei. Te adoro, o Senhor, te exalto, o Rei. Te adoro, o Senhor, te exalto, o Rei. Que você pare de louvar, Senhor. Para levantar a adoração, os olhos são para te contemplar, o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, Senhor, te exalto, Rei. Os braços são para abraçar o meu irmão, é para amar, seja quem for. Meus pés são para anunciar a salvação, e o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, Senhor, te exalto, Rei.